Bom dia! Hoje é terça-feira, 28 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje o nosso assunto é economia. Quais são as projeções para 2018? Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o assessor de investimentos, Renato Russo. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia. Bom dia a você, bom dia, Rodolfo. Bom dia a todo mundo de casa. E também o consultor em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Rodolfo, obrigado pela tua participação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Renato. Bom dia ao telespectador. Para mim é sempre um grande prazer estar presente no seu programa. E a partir de agora, você pode participar também do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Renato, o nosso cenário de fato está melhorando? A gente está saindo da UTI de verdade? A gente está saindo da UTI, mas a gente vai ficar internado ainda um pouco, né? A gente está saindo da crise, sim. Algumas medidas, não tantas medidas foram tomadas efetivamente, né? Mas a gente deixou de ir para a rota destrutiva, sem caminho, sem rota, né? Com o outro governo não tinha planejamento nenhum, não tinha planejamento fiscal, planejamento econômico, né? E os últimos dados aí mostram que as contratações vêm subindo. Bom, parou de demitir e as contratações vêm subindo. Mês passado, esse mês, agora, já deu para ver também que a arrecadação do governo subiu em relação ao ano passado, se tirar a repatriação, né? E isso mostra, então, que a atividade econômica vem voltando a crescer. Quando a gente fala de repatriação, a gente está falando do dinheiro que foi desviado, né, do dinheiro que foi surrupiado pelos esquemas de corrupção que a gente vem vendo. Não exatamente. Mas também. Mas também, exatamente. Repatriação é o dinheiro que muitas pessoas têm fora do país, né, e que não estava declarado. Não necessariamente esse dinheiro ele é ilegal. Ele passou a ser legal porque a pessoa tirou do país, mas ele não recebeu de forma legal. Ele pode ter recebido aquela herança e tal, pagou os impostos e de repente ele tirou do país. Por que ele tirou do país? Tirou do país porque mudou o governo, tirou do país porque estava com medo do governo, tipo alguma coisa que aconteceu no nosso governo, no nosso país aqui no início da década de 90. E aí ele queria esconder aquele dinheiro que naquele momento era legal, né? É apenas uma situação, quer dizer, mas também, óbvio, envolve muitas situações ilícitas. Só que acontece, como ele tirou o dinheiro de forma ilegal, por mais que naquele momento fosse legal, ele então agora estava ilegal. E aí a repatriação fez o governo fez uma anistia, né, para que você voltasse a declarar esse dinheiro. Lembrando que é o seguinte, né, quer dizer, uma coisa é você declarar que, de fato eu tenho realmente esse dinheiro, sim, ok, só que você vai ser investigado da licitude desse dinheiro. Sim, sim. Então, se for um dinheiro criminoso, né, sei lá, tráfico de armas, né, corrupção, drogas, você declarou, aí você vai ter que provar que esse dinheiro não é ilícito. É até uma tentativa do governo tentar passar limpo, né, as ilicitudes que acontecem dentro do nosso país. Assim, todo mundo faz tudo errado, então vamos começar de novo, então, né? Deve ser meio isso, porque não tem também como fiscalizar, etc. E outra coisa também é o seguinte, né? Os bancos centrais do mundo inteiro estão se abrindo, tem uma programação para se abrir, para começar a passar os dados para todos os países, né? Então, quem tem conta na Suíça, nesses paraísos fiscais... Os paraísos fiscais não serão mais tão sigilosos assim, né? Exatamente. O paraíso fiscal ele vai funcionar como um paraíso fiscal, ou seja, você não vai pagar imposto nele. Alguns clientes meus têm contas nesses paraísos fiscais declarados no imposto de renda, tudo oficial, só que ali ele não paga imposto. Só que ele vai ser aberto, vai ser sabido que o dinheiro está lá. Mas não vai pagar, ele vai ser paraíso fiscal, não vai ser um lugar, não vai ser mais um esconderijo. Então, sabendo isso, o governo foi até um pouquinho malandro, até também falou assim, olha, daqui a pouco eu vou saber. Você quer falar antes? Então, eu estou te dando uma chance. Exatamente, foi isso que aconteceu. Rodolfo, o que a Lava Jato ensinou para a nossa economia? Eu acho que abriu aí um leque, quer dizer, levantou o tapete, mostrou que tinha muita coisa escondida, ainda tem, não vamos nos enganar. A Lava Jato ainda tem um caminho longo, principalmente quando ingressar aí nos chamados fundos de pensão. Tá? Eu não sei se vai haver fôlego para isso, porque a demora
do judiciário nas decisões propriamente ditas acaba desestimulando não só o Ministério Público, como a Receita Federal, como o engenho aí dessa operação envolveu muita gente da classe política, aí também tem as convicções partidárias, quer dizer, as paixões, né, partidárias, ou seja, mesmo com escândalos após escândalos, a gente vê justificativa de todos os lados, eu não estou aqui querendo justificar ninguém. Num determinado momento, havia uma tendência de decepção em relação aos partidos de esquerda, em especial ao PT. Aí depois, quando o PSDB e o Aécio apareceu sujo também, aí ficou tudo igual, né? Eu acho até que o próprio Lula recebeu um fôlego a mais, tá vendo? Eu não sou tão sujo assim, né? Todo mundo deixou de ser uma questão partidária propriamente dita para ser pessoal, de pessoas, né? Mas a gente não pode se enganar, o Renato sabe disso, está no mercado. Eu trabalhei durante muitos anos, não só na contabilidade pública, mas também na contabilidade privada. Tá? E parece que o brasileiro sempre tem um jeitinho, né? Aumenta o imposto, você tem um jeito um caminho diferente para burlar, cria uma pessoa jurídica para pagar um imposto menor do que da pessoa física, enfim, a gente vai se ajustando, é típico do brasileiro. Mas eu acho que o melhor exemplo da Lava Jato está aí num Acorda Brasil, certo? Num momento assim de recuperação, ou pelo menos de tentativa de recuperação da ética, certo? Que havia se perdido. Nós estamos também vivenciando períodos diferentes na formação cultural. As relações trabalhistas interferiram nas relações do lar, certo? Na educação dos filhos, isso é muito perigoso. Eu temo, até como professor universitário, o senso crítico parece que vai se perdendo pelos dedos, vai indo pelos dedos, e a gente não sabe onde vai chegar. Eu aposto muito na futura geração, mas eu temo, tá? Por quê? Porque o descaso com a educação foi de tal ordem que a gente começa, tá? Os mais velhos, como eu aqui na mesa, começam a lembrar dos seus professores. Eu ainda sou daquele tempo em que a gente entrava na escola e cantava o hino nacional. Eu também. Tá? Demora para recuperar isso. Não questão exatamente do hino, mas... Para entrar para a sala de aula, entrava em fila, né? Civismo, cidadania, enfim. Eu me lembro aqui da minha época, se tiver alguém assistindo o programa, tinha no colégio onde eu estudei o ensino primário, na auxiliadora da instrução, tinha uma figura chamada Seu Guardinha, ele é inspetor de alunos. Então, se você, na verdade, se aprontasse alguma, você ia para a sala do Seu Guardinha e ficava lá trancado de castigo. Se fizer hoje, o Seu Guardinha é preso. É verdade. Enfim, é a mudança dos tempos. A gente precisa se adaptar a eles. Renato, quais são as projeções para 2018 quando a gente pensa em economia? Bom, o PIB esse ano o PIB vai crescer ligeiramente, né? Então, de uma forma muito bruta, ou esse ano o PIB vai crescer 0,5%, ou próximo disso, e a inflação vai ficar a níveis bastante baixos, aí 3%, entre 2,70% e 3,30%. No ano que vem é esperado aí um crescimento acima de 2,5%. A gente consegue chegar nisso? Consegue, mas veja bem, a gente teve 2 anos de queda de 3,5%, ou seja, a gente tem 7 para trás para recuperar, 7, né? Exato. Então, 2,5% ainda é baixo. Ainda é baixo, quer dizer, né? Tudo bem, se a gente tivesse um crescimento de 2,5% para os Estados Unidos é maravilhoso, né? Que é uma economia muito sólida, muito grande. Né? Agora, para o Brasil é pouco, um país emergente, era mais vindo da forma que a gente vê. O ano que vem, então, a gente deve ter a taxa de juros baixa, bom, já está baixa, vai continuar caindo mais um pouco. Então, vai ter um crescimento brasileiro, né, de 2,5%. A gente devia crescer mais porque a gente é um país emergente. Sim. Mas vai crescer 2,5% e aí espera-se que passe algumas reformas que estão em conversa, como a Previdência. E espera-se, na verdade não se espera, mas a gente sonha que passe a reforma, por exemplo, tributária, né?
que voltem a falar sobre uma reforma política. Tudo isso que tem que ser feito para que o empresário, Segurança. Para que dê segurança de você investir, uma montadora vai se instalar no país. Pô, você não abre uma montadora que nem abre uma loja, ali são 3 meses. Você demora anos para você colocar uma montadora para começar a rodar, entendeu? Não dá para você mudar, como em 2012 fez a Dilma. Ela chegou em 2012 e falou, olha, agora as peças, carro importado agora não tem mais isenção. E vai ter um ágio de 40%. O montador que veio um ano antes falou, pô, como assim? Vou fechar as portas. Eu ainda nem comecei a rodar, agora a fábrica está pela metade, vai ficar pela metade. Não tem segurança, né? É política aqui no Brasil. O que derrubou a nossa economia? Foi a política? Foi a crise política? A crise de credibilidade? Uma coisa levou a outra. Uma coisa levou a outra. O que aconteceu foi o seguinte, não havia um plano econômico, um plano fiscal. Então, é o seguinte, a gente veio desde a década de 90, um pouco depois do real, assim, não foi exatamente com o real, mas entrou o real, e aí depois do real ainda teve algumas cabeçadas ali ainda, porque a gente vinha de um período tenebroso, troca de moeda, confisco da poupança, então era uma moeda nova, um país sem inflação, a gente nem sabia o que era isso, né? Eu era pequeno, mas assim, como assim, né? E aí ainda tinha a moeda, o dólar ainda tinha as bandas cambiais. Então, ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, segundo o governo dele, criou-se o tripé, né, da economia, que era, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, você tinha, e um desses tripés, uma dessas 3 coisas, tinha o superávit primário, né, para você guardar dinheiro para pagar a dívida, né, os juros da dívida. E aí isso foi esquecido totalmente, isso foi trazido ainda com o governo Lula, tá? Ele trouxe bons economistas, boas ministros da Fazenda, presidente do Banco Central, hoje o Meirelles era o presidente do Banco Central dele, né? E isso foi levado, a pessoa deve ter conversado com ele e falou assim, isso aqui é importante, tem que ser assim, entendeu? Então veio, aí quando a Dilma assumiu a crise americana, tinha começado a se resolver. E aqui o Brasil ainda tinha dinheiro em caixa. Uma marolinha. Foi considerado como uma marolinha, o Brasil tinha caixa, né? Então, não ia... a crise no Brasil não ia ser como era qualquer crise na década de 90. Talvez seja por isso que ele tenha dito aquilo, mas enfim, né? E aí o Brasil tinha caixa, então o Brasil conseguiu, o Lula liberou dinheiro para empréstimo, fez, né, algumas contratações, né? Então, sei lá, deu um fôlego. Aí a Dilma, ela continuou fazendo isso, começou a tirar imposto de bens de consumo, ou seja, resumindo, o que a gente teve no Brasil no governo dela? Fábricas fechando, porque você não tinha incentivo para fabricar, você tinha incentivo para consumir. Sim. Então, e o dólar baixo, então só importava, quem ganhou dinheiro foi a importadora, né? Varejo. Então, enfim, e detalhe... Só que o varejo não sustenta um país, né? O varejo não, só dá um girinho, né? Um giro, Exatamente, não dá uma fábrica, você contrata e o profissional fica lá trabalhando e depois você exporta, né? Não gera uma grande cadeia de contratação, né? Então, enfim, foram decisões erradas, coisas foram colocadas para baixo do pano, famosa pedalada, né? E que pedalada, né? Foram e grandes, que pedalada, né? Então, todas essas decisões fizeram com que o país ficasse ficasse travado. Perdesse o grau de investimento. Isso, exatamente. Aí que está. Antes dessa caixa de Pandora abrir, quem estava de fora já estava vendo o que ia acontecer, já falou assim, já vou ficar de fora desse negócio aí. Teve o caso daquela economista do Santander que foi demitida, né? Sim. Ela escreveu o que é do mercado, já sabia. É que ela era contratada do Santander, né? Mas se a gente pegar aqui um gestor, que é dono da sua própria gestora e tal, da sua consultoria, que escreve, ele faria aquilo. Ele faz aquilo. Se você pegar qualquer relatório daquilo, ele escreve aquilo. Só que não tem como o governo mandar você demitir alguém que você é dono da empresa, né? Sim. Então, mas aquilo era a verdade, aquilo que era sabido, né? E que depois provou-se verdade, né? Então, todo mundo literalmente ficou de fora do Brasil. Porque vai acontecer uma coisa que é inevitável, e aconteceu. Então, foram decisões erradas que causaram uma desconfiança para investimentos e tiraram o dinheiro daqui, e aí depois demissão e etc. Rodolfo, faltou responsabilidade na época em que a crise aqui foi considerada uma marolinha?
Eu diria que falta, na verdade, uma consciência nacional sobre a história em si, principalmente a partir da Constituição de 88. Eu me propus, estou fazendo nesse momento, produzindo um livro para editar e lançar provavelmente em março do ano que vem, falando exatamente dos 30 anos da Constituição brasileira, quer dizer, quais foram os avanços que efetivamente nós tivemos nesse período. Tá? O Renato estava lembrando aí de um período, e eu fico bem à vontade porque eu peguei todo esse período da Constituição trabalhando já como profissional de imprensa. Em 84 eu era editor de economia do jornal A Tribuna, bem antes ainda estava no movimento municipalista que resultou aí na Constituição. Mas a Constituição foi 5 de outubro de 88, vai fazer 30 anos no ano que vem. Mas em 89, no período de 89, 90, 91 e 92, nós chegamos a ter inflação nesse país de 3.000%, 80% ao mês. Falar isso para qualquer pessoa agora vai achar coisa de maluco, né? A gente chega a 4% e fica todo mundo no desespero. Você imagina assistir o Jornal Nacional, o João Bettig dizendo, o Overnight projeta inflação de 80%. Dia seguinte o quitandeiro ia lá e aumentava os seus produtos de 80%, e aquilo que era uma expectativa, um raciocínio... Era de marcação diária nas gôndolas de supermercado. E aquilo que era uma expectativa inflacionária, que na verdade denotava a necessidade de caixa de uma instituição financeira naquele momento, e por isso que ele pagava esse valor, se tornava realidade, materializava a inflação. Em menos de 24 horas. Né? E aí nós tivemos que mudar de padrão monetário 3 vezes, porque eram tanto zero à direita que não cabia mais no cheque. Então, eu retrato principalmente nesse livro, tem alguns capítulos já produzidos interessantes, um deles trata da dívida pública brasileira, outro trata da reforma da Previdência, até onde é verdade isso, tem ou não tem dinheiro. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Na Previdência. Mas uma coisa, eu tenho utilizado alguns slides desse conteúdo desse livro nessas andanças que eu tenho feito aí de curso de formação política. E quando eu mostro essa questão da dívida pública, é uma coisa extremamente interessante, porque se a gente for pegar, só de 2000 para cá, após lei de responsabilidade fiscal, nesses 17 anos, 16 anos, nós pagamos, a receita tributária da União nesse período foi 4,5 trilhões, somando o período. Você pagou 2,5 trilhões de juros da dívida pública em igual período e amortizou mais 2,5 trilhões. Só que você refinanciou 7 trilhões, que é o que está circulando no mercado, certo? E que faz com que a dívida pública brasileira fique beirando em torno de 6 trilhões de reais. E que parece, certo? Tá? E aí eu fico espantado quando o Henrique Meirelles vem e diz que falta, primeiro um número, ele fala assim, o déficit do governo será de 160 bilhões, tá? Como se fosse 160 reais. 160 bilhões é um valor maior do que a receita do governo do estado de São Paulo por ano, que é o ano passado foi de 140, ou seja, falta para o orçamento da União o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que é o maior estado do país. Mais do que o estado de São Paulo. Mas não é só isso, nós chegamos a pagar ao ano 500 bilhões de juros da dívida pública, que, para que o telespectador tenha uma dimensão disso, é como se você pegasse todo o dinheiro investido na saúde no Brasil em 3 níveis, União, Estado e município, na educação nos 3 níveis, União, Estado e município, e na segurança pública, União, Estado e município. Se você pegar essa despesa dessas 3 áreas vitais, o ano passado deu 476. Certo? Então esse é o país que a gente acha que se eleger o Luciano Huck, o Bolsonaro, o Lula, o Ciro Gomes ou quem quer que seja, vai mudar. Não vai mudar essa situação. O empresariado vem carregando esse trem há muito tempo, com uma carga tributária altíssima, brutal, impondo determinadas mudanças, e as organizações sindicais reagem, é natural que reajam, mas o que falta para nós, eu diria, é uma consciência nacional. E isso eu espero que seja feito, principalmente nas universidades. Tem um slide que eu mostro nessa palestra que chama muita atenção. Você vê com frequência os reitores das universidades reclamando de falta de recursos. O ano passado a USP custou ao povo paulista 5,5 bilhões. Certo? O segundo maior município do estado de São Paulo, que é Guarulhos, arrecadou 4.
para financiar demandas de 1.300.000 habitantes. A USP, Unesp, Unicamp e Paula Souza custaram 13 bilhões e meio, certo? Para um universo de 280 mil alunos. Tá? Ou seja, o custo de um aluno na escola pública do estado de São Paulo é 20 vezes maior do que o custo no ensino fundamental. E alguma coisa precisa ser feita, porque ninguém gosta de desafiar a academia. Você tem que ter coragem, você tem que ter... Por quê? Porque a academia são os grandes pensadores, são os geradores dessa geração revoltada. Certo? Mas na hora que você expõe esses números, eu não os invento, eu extraio números oficiais da execução orçamentária do governo do estado, a gente tem que colocar. Claro. Eu estou com 57 anos, Nathalie, eu tenho talvez, pela longevidade do povo brasileiro, eu tenho mais de 18 anos de vida. Acho que mais um pouquinho. Então viu? Eu tenho que aproveitar esse tempo que me sobra para tentar deixar algum recado para a sociedade. É um compromisso. Não adianta a gente ficar 14 horas no escritório estudando a análise socioeconômica e guardar para si. Certo? Então informação, a gente tem que passar, porque são as informações que formam o conhecimento. E eu espero que a gente chegue a um resultado. Todos nós aqui esperamos. Quem está aqui nessa bancada e quem está aqui nesse estúdio também espera. E abrimos o segundo bloco falando sobre o debate promovido pela Santa Cecília TV com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Foi o primeiro encontro, vocês estão vendo aí imagens, entre os candidatos. Foi um debate com a tônica voltada para as discussões quanto ao balanço financeiro do clube e a possibilidade da construção de uma nova arena. No primeiro bloco, os candidatos fizeram suas apresentações e responderam perguntas entre si. No segundo bloco, jornalistas sorteados perguntaram para os candidatos. A cobertura completa do debate você vai conferir no Caderno Regional, que começa a partir das 7h30 da noite. E voltamos com os nossos convidados. Nesta terça-feira, o Bom Dia Baixada recebe o assessor de investimentos, Renato Russo, e o consultor em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Você pode interagir com nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Renato, muita gente já recebeu a primeira parcela do 13º, a segunda está para entrar aí no mercado nos próximos dias, em dezembro. Qual a melhor forma de aplicar esse dinheiro? Ou gastar esse dinheiro? Depende da situação da pessoa, né? A melhor situação seria que se você tiver algum tipo de dívida, algum tipo de financiamento, você ir quitando, você ir pagando essa dívida, esse financiamento, porque certamente o que se paga de juros pelo financiamento, ou pela dívida, né? Dívida e financiamento, que financiamento imóvel, carro, os juros ainda são mais baixos. Dívida é né? empréstimo. A dívida, você vai pegar um empréstimo pessoal, beira 6%, 5%, né? Cartão de crédito é 15%, cheque especial é 12%, eu nunca vi essas coisas. Mas enfim... 14%, viu? Já tem instituição financeira aplicando 14%. No cheque especial? No cheque especial. Então o cartão deve estar 20% já, então. Então o certo seria primeiro pagar isso aí, né? Agora, para quem tá certinho aí e tal, tem o financiamento imobiliário, que é coisa longa. Interessante que faça algum investimento, de repente no mercado financeiro, pode ser, tem diversos tipos de investimento, né? Do conservador para renda fixa. Hoje a renda fixa está pagando menos, né? A taxa de juros caiu, está 7,5%, a Selic. Isso quer dizer que os investimentos comuns que o brasileiro conhece, que o brasileiro não tem um grande conhecimento sobre investimentos. Aliás, a economia precisa ser um pouco desmistificada, né? Precisa ser mais facilitada para que as pessoas entendam a importância do que a gente está falando, né? Nos países mais desenvolvidos existe a educação financeira, e começa como criança, né? E no colegial isso é matéria, né? Aqui no Brasil, e aí o que acontece? Essa educação, depois a pessoa cresce e vira uma cultura, passa, além de você ter a educação na escola, você tem a cultura, você tem ali o seu pai passando as experiências dele e tal. Aqui no Brasil não tem, então aqui no Brasil a gente não tem educação. A pessoa, ela cresce, ela não tem muito conhecimento sobre investimentos. O brasileiro sabe ganhar dinheiro, sabe trabalhar e ganhar dinheiro, mas ele não sabe fazer o que dinheiro. Então, muitas vezes se perde o dinheiro. Eu tenho no meu escritório, eu tenho 1.100 eu tenho 400 clientes ativos, né, com 240 milhões de reais. E é comum eu pegar cliente que tem 1 milhão, 1,5 milhão no banco em renda fixa e liquidez diária. Ou seja, aí eu faço a pergunta para ele, falo assim, por que você tem 1,5 milhão de reais
para tirar a qualquer momento. Né? Porque você vai comprar um imóvel semana que vem, uma lancha, um helicóptero. Não, sei lá, eu trabalho e vou colocando o dinheiro lá, na liquidez diária, na renda fixa. Só que o que acontece? Se ele não precisa nem ser arrojado, não precisa ir para a bolsa, não precisa ir para investimentos de maior risco. Né? Mas assim, se ele pegar aquele dinheiro ali da renda fixa, se ele fizer investimentos de um prazo maior, fazer aquele dinheiro ali, fazer um investimento para 1 ano e não para liquidez diária, para 5 anos e não para liquidez diária, ele consegue um rendimento maior. Exatamente. Rodolfo, quando a gente pensa na crise que nos afetou, a pergunta que muita gente se faz é: quem foi atingido por essa crise? Né? De fato, quando você deu aqueles números monstruosos de dívida, de empréstimo, de dívida pública, aquilo impactou quem diretamente? Bom, normalmente, por razões naturais, impacta sobretudo a classe trabalhadora, tá? Os mais pobres, as estatísticas mostram isso. Nós tivemos aí um desemprego batendo a 14 milhões, tá? E nesse universo não está computado aquele que sequer teve acesso ao mercado de trabalho, tá? Então isso já foi doloroso demais, vem sendo doloroso. Né? Aqui na nossa região, de 2007 a 2016, nós tínhamos avançado no nosso mercado de trabalho regional à razão de 80 mil empregos, e nesses últimos 2 anos perdemos 55 mil desses 80 mil. Quer dizer, ainda temos um saldo positivo, mas vem uma galera aí que está querendo entrar no mercado de trabalho e não tem acesso e está disputando com aqueles que perderam. Exatamente. Tá? Então, o grande impacto é efetivamente sobre a classe trabalhadora, sobre as famílias, de um modo geral, em todos os sentidos, não é só do emprego, porque quando eu falo que o governo paga 500 bilhões de juros da dívida pública, ele paga para quem? Ele paga para quem tem dinheiro aplicado, certo? Tá? É o Bolsa Família mais rentável, e a gente fica criticando o Bolsa Família, na verdade, certo? E o que é pior, tá? Eu teve um período que eu peguei de 2003 a 2015, esse cálculo eu me recordo, o que o Brasil recolheu de imposto de renda entre 2003 e 2015 foi insuficiente para pagar os juros da dívida pública no mesmo período. É como se o imposto de renda não existisse. Certo? Então, uma coisa assim assustadora, 28 bilhões de brasileiros pagando imposto de renda que não serviu para nada. Aí a população pergunta: bom, mas se eu pago imposto, o que é feito do meu imposto? É distribuído entre esses mais ricos. Os mais ricos, esse 1% mais rico que tem essa capacidade de... E não é só na pessoa física, eu estou falando aí de pessoa jurídica, grandes organizações, fundos de pensões que têm, certo, esse volume de capital aplicado. Enfim, esse é o país que a gente precisa discutir. Eu acho que no cenário da eleição presidencial do ano que vem, houve uma tentativa 2 eleições atrás, vocês vão de recordar, quando a então candidata da esquerda, na época me parece que era do PSOL, Heloísa Helena, vivia batendo na tecla que nós temos que discutir os juros da dívida pública. E ninguém achava que era coisa, que era marciano, que era coisa do outro mundo, ninguém quer discutir. Eu acho que agora é inevitável. Porque eu diria que nós não estamos muito longe, eu não quero ser assustador, tá? Até porque eu estou do lado de um brilhante economista, e economista normalmente ele é entusiasta, né? Ele vende sonhos, tá? Não ele especificamente, os economistas de um modo geral. Tá? Mas eu acho que nós não estamos muito longe desse cenário. Quando eu falo que tem refinanciado de títulos da dívida pública 7 trilhões de reais, certo? Eu não falo, eu sou obrigado a admitir que não está muito longe o período do Collor de Mello, não, né? Que, aliás, não foi novidade. Eu sempre comento isso nas palestras. O primeiro calote que nós tivemos aqui conhecimento no Brasil foi na época do Império, quando passado para a República, e o ministro da Fazenda na ocasião foi Rui Barbosa. O primeiro ministro da Fazenda da República foi Rui Barbosa, que aliás foi o criador dos títulos ao portador, certo? Só que naquela época o calote não foi igual ao do Collor de Mello de 18 meses, foi de 50 anos. Então, esse país vai precisar alongar esse perfil dessa dívida, promover algum tipo de deságio nela, porque eu acho que a população brasileira não suporta mais. Os efeitos perversos que isso está ocorrendo na área de ensino e especialmente na área de saúde são assustadores. Certo? A gente realmente chega a certos momentos ao desencanto.
Renato, como bem colocou o Rodolfo, ano que vem é um ano de eleições bastante importantes, né? Não só pela disputa de cargos, mas porque é a primeira após o grande escândalo da Lava Jato. Como que essa eleição pode interferir na nossa política econômica, na nossa economia? Os reflexos disso. Eu estou achando, eu e outras pessoas que eu venho lendo, acompanhando, estou achando que é o seguinte, tem um fato positivo aí, que é o assunto economia deve ser, se não for o principal... Deve nortear as discussões. Se não for o principal, vai ser o segundo principal ali, que era um assunto esquecido, assim, dos últimos debates. Falava-se um do outro, falava-se, sei lá, N situações, né? Mas dinheiro tinha sobrando, né? Dinheiro tinha sobrando. A gente tinha atividade a pleno emprego, né? O consumo estava crescendo e tal. Então, ok, né? Beleza. Então, hoje a gente acredita que a economia vai voltar a ser realmente discutida no debate. Então, a gente deve ter mesmo todos os candidatos não sabidos ainda, né? Essa semana agora saiu o Luciano Huck e não vai mais, né? Não vai mais. O Dória já foi descartado. Já foi descartado. O Alckmin hoje afirmou que vai acumular a presidência do PSDB com a candidatura à presidência da República. O Alckmin é um bom político, né? Conseguiu muito bem essa manobra. Mas todos os candidatos vão ter essa pauta, com certeza absoluta, vão ter essa pauta aí, vai ser conversado sobre a reforma, mesmo que ela tenha passado, vai ser conversado sobre a reforma da Previdência, sobre o efeito dela, sobre a reforma tributária. O assunto economia vai voltar a ser posto na mesa, provavelmente, inclusive, o central disso tudo. Renato, alguns especialistas dizem que para a gente retomar o crescimento que tínhamos antes da crise, a partir de 2020, essa é mesmo a previsão ou ainda é mais para frente? Eu nem falo antes porque eu acredito que... Essa é a previsão, a gente está em 2000, não estamos mais em 2017, né? A gente está em 2018. Estamos em 2018. A gente teve os últimos 2 anos queda de 7%. A economia é cíclica, né? A gente pode dizer isso. Né? Exatamente. É que nesse cíclico a gente teve uma queda muito aguda, né? Foi a maior queda da história do país, né? Foi. Foi 2 quedas de 3,5% em 2 anos seguidos, né? Aí agora é o seguinte, vai crescer meio. Uhum. Vamos fazer uma conta de padeiro, tá? Não é assim que é feito, mas vamos lá. Caímos 7% em 2 anos, então estamos devendo 7% aí para a economia, né? Aí vamos crescer meio. Então tudo bem, estamos devendo 6,5%. Se a gente crescer 2,5%, como eu falei, ainda estamos devendo 4%. Né? Até se fala para 2019 um crescimento acima de 4%, inclusive. Então vai ser por aí 2020. Só que talvez tenha um número muito pior que esse aí, não sei se você vai perguntar, que é o seguinte, tem a ver um pouco com o que o Rodolfo estava falando. A relação dívida-PIB, que no Brasil era saudável, a gente tinha uma relação dívida-PIB aí de 45%. Hoje é doente, né? Exatamente. Então quer dizer que é o seguinte, quer dizer que de tudo que a gente produz no ano, que é o PIB, a gente devia aí por volta de 45%. O que, para quem está ouvindo a gente, é saudável, tá? Os países desenvolvidos devem 60%, 65%. A Grécia que quebrou devia 115%, né? Nós estamos? Agora a gente está em 70%, assim, o Rodolfo deve saber melhor que eu, deve estar 75%, 75%. Só que a gente vai voltar ao patamar original, espera-se que a gente volte ao patamar original em 2028. Aos 45%? Aos 45%. Daqui 10 anos, então? Daqui 10 anos, porque como é que é feito esse estudo? Você pega o quanto que o país vai crescer, então colocaram, por exemplo, que o país vai crescer, não vou me recordar agora se é 2% ou 2,5%. Ou seja, se o Brasil crescer todos os anos, se o Brasil for até lá responsável, né, fiscalmente, né? Planejado. Exatamente, né? Cuidar do país como cuida de casa, não gastar mais do que deve, né? Enfim. E o país crescer, não sei agora se é 2% ou 2,5%, a gente retoma em 2028. Se o Brasil crescer mais nesse período, retoma antes, né? Se o Brasil crescer menos, retoma depois. Qual que é a expectativa, Rodolfo? Você que é especialista em finanças públicas. Eu acho que nós vamos enfrentar uma dificuldade muito grande. Eu insisto nesse cenário da dívida,
Por quê? Porque quando a gente pega a contabilidade pública da União, se você for considerar a dívida consolidada líquida, ela até seria razoável, seriam 2,5 trilhões. Tá? Mas qual é a diferença entre os 2,5 trilhões da dívida consolidada líquida para a dívida consolidada bruta? É que no conceito contábil, permite que o governo abata dessa sua dívida supostamente o seu patrimônio. É como se ele vendesse todas as escolas, todos os hospitais, o prédio da Receita Federal, como se fosse possível fazer isso. É como se o governo fosse uma pessoa física, né? Tá. Então, cria-se essa falsa expectativa. A gente precisa separar e começar a discutir coisas distintas. Por exemplo, uma coisa é o orçamento da União, propriamente dito, que é o orçamento que você tem no Estado e no município. O segundo orçamento que está incorporado ao orçamento da União é o orçamento da Seguridade Social, onde entra a Previdência Social, tá? A LOAS da área de assistência, tá? E a área de saúde. Tá? E um terceiro orçamento, que é esse que, na verdade, acaba financiando os demais, é o do Banco Central, certo? É o que reza a questão da política monetária. Hoje, tá, o governo, tá, só para se ter uma ideia, eu falo que paga-se 500 bilhões de juros da dívida pública. A receita corrente líquida do governo federal, ano passado, foi de 750 bilhões. Como a folha de pagamento do governo federal foi de 250, ou seja, o dinheiro que ele arrecadou só dava para pagar o juros da dívida e o funcionário, mais nada. Certo? Teria acabado o dinheiro. Tem que pegar dinheiro para pagar juros. No caso da Previdência, essa história de viável, não é? A Previdência, a arrecadação dos benefícios da Previdência, a arrecadação dos trabalhadores e os benefícios específicos da Previdência, eles são autossuficientes, tá? Desde que para a Previdência Social fossem alocadas contribuições que foram criadas com esta finalidade. Quais são elas em especial? A COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas, que ambas somadas hoje dão 420 bilhões, são maiores do que a arrecadação do imposto de renda. Acontece que o governo Fernando Henrique, lá atrás, em 1995, todos vão lembrar, primeiro criou o tal do Fundo de Emergência. Depois criou o Fundo Social. O que significava isso? Que eu podia, nessas contribuições que eu não compartilho com estados e municípios, eu ia lá e abocanhava 20% delas com livre movimentação, que era inclusive para pagar os juros da dívida pública, ter mobilidade para pagar os juros da dívida. Certo? Isso foi se protelando desde 95 até os dias atuais. E até o ano passado, certo? Depois se transformou com outro nome, que foi aquela DRU, Desvinculação de Receitas da União. A taxa era de 20%. O Congresso, aí agora, o atual Congresso, aprovou, tá, o aumento dessa desvinculação para 30%. Eita. E até 2023. Ou seja, nós estamos tirando dinheiro da assistência social brasileira para pagar juros da dívida pública. Esta é a nossa realidade. Ou a gente discute isso, e tem mais, a gente precisa ter, Nathalie, e esse programa é muito importante nesse momento, para isso, nós precisamos ter uma imprensa, tá, atuante, uma imprensa que cobre isso nos debates, força, porque se a gente deixar os candidatos discutir o que eles querem, eles vão discutir Santos e Corinthians, porque eles não querem discutir a realidade. Mais mesmo, né? Certo? Se um é a favor do aborto, da pena de morte, etc, etc, e economia não vai se discutir. A gente precisa, tá, induzir a classe política a discutir as coisas mais sérias. Tá? Esse país merece discutir com seriedade. Não vamos dizer que o brasileiro não quer nada com a hora do Brasil. Quer sim, mas ele quer, sobretudo, credibilidade. Sem dúvida nenhuma. E chegamos ao último bloco do programa. Hoje estamos falando sobre economia e as projeções para 2018. Estão comigo na bancada o assessor de investimentos, Renato Russo, e o consultor em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo simultaneamente. Rodolfo, no fim do bloco anterior, nós falamos um pouquinho sobre a reforma da Previdência. E ela não foi votada com a urgência que muitos gostariam. O INSS, ele está quebrado? A nossa Previdência, ela está quebrada? Não está. A classe trabalhadora está correta.
as fontes de receitas que foram criadas originariamente para sustentá-la, ou não totalmente, mas com um aporte de recursos, eu citei duas delas, que é a COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, precisa voltar para a origem. Esse é um dos dados. É evidente, eu sempre digo isso, que a Previdência Social nasceu de uma forma equivocada, ou pelo menos concebida para a época específica. Quando a gente fala que o trabalhador recolhe 11% e a empresa recolhe 20%, dá 31% de poupança. Se eu poupo 31%, tá? Um terço, né? Mais um terço. Se eu poupo 31% durante 35 anos sobre o meu rendimento, a pergunta é de ordem aritmética: quanto tempo esse dinheiro poupado serviria para me financiar na inatividade? Obviamente, 31% de 35 anos, portanto, 11 anos e meio. Certo? Se eu entrei no trabalho com 18 anos, me aposentei com 53, certo? Com 64,5, 65, o dinheiro acabou. E por que acabou nessa? Porque naquela época em que foi concebida, a longevidade do brasileiro era 65 anos. Certo? Quando houve essa elasticidade para 75, 76 anos... Está cada vez mais elástico, né? A equação faltou, certo? Então a gente precisava, na verdade, rever essa situação. Sem falar que um dos maiores ônus do sistema previdenciário não está com o setor, com o regime geral de previdência, e sim com o regime público de previdência. Certo? Quem é o maior devedor? O rombo entre o regime geral de previdência, que tem 28 milhões de aposentados, e o rombo do regime próprio de previdência do governo federal, que tem 1.200.000 aposentados inativos, ele é quase que equivalente, certo? Então é um absurdo, assim, tá? É uma afronta generalizada. E quando que se fala em cortar determinados privilégios, principalmente no âmbito da administração pública, é uma reação, a corporação se movimenta de tudo quanto que é forma. Agora, como é que nós vamos conseguir adeptos para estas grandes reformas? Que são necessárias. Que são necessárias. É só a conscientização. Por quê? Porque as corporações reagem. Todas as vezes que vierem contra o jornalista, nós vamos reagir, certo? Contra os economistas, o Renato vai reagir. É hábito da sociedade fazer isso. Mas na hora em que nós tivermos um discurso coeso, coletivo e uma consciência social maior, nós vamos buscar esse caminho, porque caso contrário a bagunça vai chegar, certo? A tal ponto que aí a saída é uma guerra civil, aí a gente volta a 64 e aí elege Bolsonaro, não tem outra alternativa. Então esse risco existe, não pensam que ele está tão distante, tal é a insatisfação, principalmente porque além de toda essa crise financeira, houve uma crise moral e ética nesse país sem precedentes. Renato, desculpa, para a gente encerrar, a gente tem pouco mais de 3 minutos, quem quer investir, o que 2018 reserva? Qual é o melhor investimento para 2018? Você consegue? O melhor investimento eu não consigo responder, porque depende do perfil da pessoa, né? Mas quem quer investir em 2018, ou quem já está investindo e vai carregar o seu investimento para 2018, tem que perceber, se é que não percebeu, que os rendimentos estão menores. Então, você tem basicamente uma aplicação segura. A aplicação segura ela é a renda fixa, né? Ou seja, essas aplicações bancárias, que rendem uma porcentagem do CDI, né? Que, resumindo, acompanham a taxa Selic. A taxa Selic está caindo, está em 7,5%, vai cair mais, logo o rendimento vai cair mais também, vai continuar baixo e cair mais. Então as pessoas têm que entender outros produtos de investimento, basicamente esse é o meu trabalho. No Brasil as pessoas conhecem mal e porcamente a renda fixa e a bolsa de valores. Então assim, é a ponta mais conservadora e é a ponta mais arriscada. No miolo tem um monte de produto de investimento que são muito bons, rentáveis e não chegam nem perto do risco de bolsa. 80, não, existe o intermediário. Tem o 12, entendeu? Tem o 20, entendeu? E o brasileiro tem que conhecer esse produto de investimento, entender os riscos para tomar as suas decisões. O meu trabalho é ajudar, explicar a todos eles, os riscos, os produtos, para ele tomar a decisão. Então, para 2018,
quem está acomodado, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, vai continuar, se ele continuar acomodado, ele vai ganhar menos. Para ele ganhar mais, ele vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto. Ser um poupador sem ser um gastador. Também. É uma outra situação, né? Quer dizer, você tem que poupar. Aliás, infelizmente no Brasil, algumas palavras viram um produto, né? Eu faço poupança. Falei, calma aí, você faz o ato de poupar ou o produto? Né? A previdência privada. A previdência privada é um produto. É interessante que você tenha um rendimento no futuro. Pode ser imóvel, pode ser um monte de coisa, pode ser previdência privada também, né? Mas infelizmente algumas coisas no Brasil alguns nomes viram um produto, e aí as pessoas depois, como não tem educação financeira, acabam se confundindo o que é uma coisa e o que é outra coisa. Renato, muito obrigado pela tua participação, pelas informações importantes. Foi um prazer falar um pouquinho de economia. Eu acho que é um tema que precisa vir sempre para a mesa, ainda mais nos dias de hoje e num ano que nos antecede. Obrigado, Nathalie. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Obrigado ao Rodolfo também e todo mundo que está em casa ouvindo a gente. Rodolfo, mais uma vez, obrigado pela aula. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande sempre estar aqui. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!